Continua no vídeo que daqui a pouco você vai saber a ligação entre Satanás e o pecado. Você vai dar até risada, viu? Vai, guarda aí, não sai do vídeo agora não. Tá ficando interessante ou não tá? De quem Cristo nos comprou, na verdade? Pois a Escritura diz que nós fomos comprados por bom preço, comprados pelo sangue de Jesus. Mas do que Cristo nos comprou? Eu sou David Darson e você está no De Fora da Gaiola. Seja muito bem-vindo. Nós vamos fazer um estudo bíblico aqui e a gente vai definir, a gente vai receber a orientação da Escritura, o que a Escritura diz de quem Cristo nos comprou, tá bom? E a gente vai chegar à conclusão aqui. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Na versão João Ferreira de Almeida vai estar lá, que é a nova versão internacional. Na versão João Ferreira de Almeida vai estar lá: todo aquele que peca é escravo do pecado. Mas a tradução mais correta é vive pecando. Veja só, Jesus afirma nesse diálogo com os fariseus que a pessoa que vive pecando, ela é escrava do pecado. Então, primeiro ponto que a gente está aprendendo, nós somos escravos de quem? Do pecado. Daqui a pouco a gente vai estudar o conceito de ser escravo, tá bom? Guarda essa bola aí. Nós somos escravos de quê? Do pecado. Se você pular para o versículo 44, Jesus agora vai se referir a Satanás. Veja, quando Jesus fala que nós somos escravos, ele diz que nós somos escravos do pecado. Mas quando se refere a Satanás, a que Jesus? Como se Jesus se refere à humanidade caída, né? Àqueles que pertencem a Satanás. Vamos dar uma olhada aqui? João 8,44 diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Em se tratando do pecado, Jesus diz que nós somos escravos. Em se tratando do diabo, Jesus coloca ele como Senhor? Não, ele coloca como Pai. Paternidade, né? É filho do diabo, porque quer satisfazer a vontade do diabo, mentirosos e tal. Você entende? Então, quando fala do diabo é pai. Quando fala de escravo, escravo do pecado. Vamos para Romanos capítulo 6. A gente vai ler o versículo 16 ao 22, né? Não vou, do 16 ao 19, depois a gente pula para o 22. Presta atenção, nós éramos escravos do pecado. E em relação a Satanás, paternidade. A gente vai chegar lá. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daqueles a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou escravos da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo à escravidão, à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-no agora à escravidão, à justiça que leva à santidade. A gente leu Romanos 6, do versículo 16 ao 19, na tradução Nova Versão Internacional. Veja só, olha só que coisa interessante. Quando Paulo fala aqui, falo isso em termos humanos.
Ele está falando do conceito de escravidão e ele diz que ele fala desse conceito em termos humanos. Falo isso em termos humanos. Vamos lá. O que Paulo esperava dos seus ouvintes? Ele esperava a compreensão do que acontecia com o escravo no Império Romano, do que acontecia com o escravo diante da sociedade. A gente vai entender agora a relação de compra, venda e etc. Veja só. Inclusive indico a quem tem dificuldade de compreender o que era servidão, o que era escravidão nos tempos bíblicos, que vocês assistam a novela Rico e Lázaro. E quem já assistiu a novela Rico e Lázaro, né, e a novela também A Terra Prometida, né, mas Rico e Lázaro fala mais desse conceito de escravidão de maneira mais forte, tá bom? Tem na internet ainda aí disponível para vocês assistirem. Tem também para quem tem TV de assinatura, também tem como você reassistir essa novela. O que é que acontece? Enquanto ele pertence a alguém, ele tem que fazer tudo que aquele ser humano, que é o senhor dele, ordenar. Ele trabalha para aquele ser humano. Então, se o Asher, vamos colocar assim, ele é escravo de Nabucodonosor, ele tem que fazer tudo o que Nabucodonosor deseja. Só que o que é que acontece? A partir do momento que uma outra pessoa comprar ele deixa de fazer tudo que aquele senhor mandava. Então, comprou o escravo, ele está liberto do poder daquele senhor. Se aquele senhor era um mau senhor dele, um carrasco, quem foi comprado está livre daquele poder, está livre, sai de debaixo do domínio daquele senhor. E agora ele tem a opção de ser libertado, ele vai poder viver a vida que ele quiser, ou ele pode ter sido comprado para sair do poder de um e ir para debaixo do poder do outro, daquele que comprou. Então, quando Paulo fala que nós éramos escravos do pecado, nós temos que entender o pecado como sendo o senhor de alguém. É uma metáfora. Não é que o pecado era uma pessoa, não é que ali era Satanás, que o texto não fala. O texto diz que escravo do pecado. Quando Jesus falou que nós éramos escravos de alguma coisa, de que ele falou? Do pecado. E o que Satanás tem a ver com isso? Daqui a pouco você vai saber. Continua no vídeo que daqui a pouco você vai saber a ligação entre Satanás e o pecado. Você vai dar até risada, viu? Vai, guarda aí, não sai do vídeo agora não. Tá ficando interessante ou não tá? Nós estávamos debaixo do domínio do pecado. E o que acontece? O que Jesus fez? Jesus nos comprou com seu sangue. Jesus nos comprou do pecado. Ele tomou a gente, comprou a gente de debaixo do domínio do pecado e nos colocou agora sob seu domínio, nos dando liberdade. Ou seja, antes a gente era escravo do pecado, dominado pelo pecado, os vícios nos dominavam, nós éramos levados pelos nossos desejos, os desejos da gente guiavam a gente sempre fazia o que queria, a gente não se esforçava para fazer a vontade de Deus, a gente fazia sempre o que a gente queria, o bem entendia. Tá entendendo? Éramos escravos das nossas vontades, dos nossos maus desejos. Eles nos dominavam, nos oprimiam, nos arrastava como vento para um lado e para o outro. Eu tô falando essas frases aqui, tô conectando com vários textos que tá passando aí na tela. E se eu tô falando o que tá escrito, não sou eu mais que tá falando, é Deus. Amém? Então é o Evangelho. Tá bom? Então as nossas iniquidades, os nossos maus desejos nos levava de um lado para outro. A gente era como um barquinho governado pelo pecado. Aí vem Jesus e nos compra do pecado, pagando nossa dívida com Deus, nos redimindo, nos livrando da ira futura. Tá entendendo? Então a relação de compra com o sangue de Cristo é nos comprar debaixo do poder do pecado. Nada tem a ver com Satanás.
Jesus não chegou na cruz do Calvário, morreu, pegou um copinho de sangue e chega lá e diz: tome aqui, Satanás, um copo do meu lindo, puro, santo sangue para você me dar os que estão debaixo do seu poder. Mateus capítulo 12, versículo 28 e 29, em relação a Satanás e seus demônios. Jesus não comprou, Jesus chega arrebentando tudo, metendo o pé na porta. Olha só, Mateus 12, 28 a 29 diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Olha o que Jesus fala em relação a Satanás. Ele compara Satanás com o homem forte e diz que ele, Jesus, ele entrou na casa do homem forte, amarrou o homem forte e agora ele domina tudo, pega todos os bens desse homem forte. É assim, metendo o pé na porta, é de voadora. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz o seguinte: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aqui está falando da vitória de Jesus sobre os anjos caídos, demônios, sobre Satanás. Olha o que diz: despojando os principados e potestades. O que é despojo? É por isso que eu digo, gente, a gente precisa, aqui a linguagem João Ferreira de Almeida Fiel, a gente precisa de uma Bíblia nessa aí, linguagem de advogado, e uma Bíblia com linguagem mais simples, para que o povo possa compreender melhor a Escritura. Despojar, irmão, despojo, é os objetos de valor que ficam depois da guerra, depois que a guerra é vencida. Entende? Então, quando diz que despojou os principados e potestades, está dizendo que Jesus venceu o diabo e seus anjos. A palavra é venceu. Sempre Satanás foi vencido e não agradado. Não a gente deu alguma coisa a Satanás para Satanás me dar outra. Não, Satanás foi vencido, despojado. Você entende? Olha que coisa interessante. Aí diz: e os expôs publicamente, e deles triunfou. Olha que coisa interessante a palavra que Paulo usa sobre triunfo, né? Primeiro, expôs publicamente e deles triunfou. Quando a gente pega essa frase, a gente precisa lembrar do que o Império Romano fazia quando vencia uma nação. Triunfo era a marcha da vitória, a marcha do exército vitorioso na entrada da cidade romana, vamos dizer assim. Chegava o imperador junto com o exército dele, e atrás do exército do imperador vinha amarrado em correntes o rei do exército inimigo, do reino rival, vencido, junto com os que sobraram vivos da batalha do exército rival. Então entrava os poderosos, os nobres da nação vencida, todos acorrentados, mal vestidos, rasgados, às vezes até feridos. Entrava ali, de cabeça baixa, e de um lado tinha uma multidão de romanos gritando, exaltando o rei e falando da vergonha do exército rival vencido. Então, quando Paulo, que estava vivendo no Império Romano, fala que Jesus expôs publicamente Satanás e seus anjos e que triunfou em si mesmo, está dizendo que Jesus venceu o diabo e seus anjos, e não só os venceu, os expôs derrotados diante de nós, que somos a sua igreja. Os anjos caídos, junto com os demônios, junto com Satanás, já estão derrotados. Eles foram derrotados na cruz do Calvário. Eles foram vencidos na cruz do Calvário. Agora nós, em relação ao pecado, o que aconteceu na cruz? Fomos comprados do pecado. Fomos comprados do pecado que nos escravizava. Mas em relação a Satanás, foi
vencido na cruz. Ele foi destruído na cruz, vamos dizer assim. O poder que ele tinha sobre a humanidade foi destruído. Nós não foi comprado da mão dele. Vocês conseguem perceber a diferença? Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3, diz o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo. Preste atenção. Nós andávamos segundo o quê? O curso deste mundo. O que é curso, irmãos? A gente precisa entender que estamos falando aqui de uma pessoa que viveu numa época em que o carro não existia, em que para se fazer uma viagem se fazia de navio, de barco, de embarcações. Para o piloto de barco, né, para o capitão do navio, do barco, saber nessa época aí como, em que lugar do mar ele estava, ele olhava para as estrelas e traçava o seu curso, o seu caminho. Então, quando Paulo fala que nós andávamos segundo o curso do mundo, ele está dizendo que nós andávamos segundo as orientações do mundo. Nós andávamos segundo o caminho que o mundo dizia que era para a gente andar. A gente andava debaixo da orientação do mundo. Beleza? Tenha isso em mente. Segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Preste atenção. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos de quê? Da ira, como os outros também. Vamos lá. Primeiro, nós andávamos segundo a direção, o direcionamento, a liderança, né? O apontamento do que é certo ou errado, segundo a moda do mundo. O que o mundo dizia que era certo, a gente fazia. O que o mundo dissesse que era errado ou não, a gente fazia. E segundo esse texto, quem estava por trás, arquitetando, orquestrando o curso do mundo? Satanás. Observe, o mundo tem um curso, tem um caminho, uma direção. Quem dá direção ao mundo, quem fala, quem sopra no ouvido do mundo que caminho tomar? Satanás. E diz que esse espírito opera. Operar, gente, é trabalhar. Então diz que esse espírito trabalha no coração, trabalha nos filhos da desobediência. Ou seja, ele investe no direcionamento das pessoas, do mundo. O Satanás, ele está por trás da direção, do rumo, do curso que o mundo toma, porque é ele quem dita. Agora veja o que é que diz aqui embaixo. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne. Preste atenção. Eu vou usar uma metáfora para você entender o que Satanás faz com quem ainda não converteu e com muitos filhos de Deus ele ainda faz. Preste atenção. Essa é a hora que eu disse que você ia dar risada. E essa é a hora que eu digo que você vai entender esse texto de uma vez por todas e nunca mais você vai ter dúvida a respeito de como Satanás se torna senhor das pessoas, senhor do mundo. Veja que a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Diz que ele é o príncipe das potestades do ar. Fala que ele é o Deus deste século. Quando a Bíblia fala que Satanás é o príncipe do mundo, não está falando que ele é o príncipe das pessoas, mas fala que ele é o príncipe do sistema de coisas. Entende? Ele é o príncipe, ele domina por causa do sistema de coisas chamado mundo, que a Bíblia também chama de mundo. Sistema de coisas. O que é um sistema de coisas? É a operação de como anda o mundo, vamos falar assim, da política
Tá entendendo? De como o mundo caminha. Satanás acabou se tornando o pastor do mundo, vamos colocar desse jeito. Não é bem que ele é um senhor que pega as pessoas e por força faz ela tomar esta ou aquela decisão. Caso contrário, as pessoas não seriam culpadas de seus pecados. Satanás, ele não é alguém que pega a força e bota a pessoa para fazer. Ele é alguém que sabe como te pastorear. Vou dar um exemplo. Quem aqui nunca assistiu a Disney? Todo mundo já assistiu a Disney. A maioria das pessoas assistiram Mickey. Já assistiram Pato Donald. Quem aqui nunca assistiu Pernalonga? Quem aqui nunca assistiu Pica-Pau? Em todos esses desenhos animados, existe em algum momento algum heróizinho, vamos colocar o Pernalonga, né? Montado em um cavalo. O Pernalonga tá montado no cavalo e ele diz ao cavalo: bora fulano, venha para a esquerda, venha para a direita. E o cavalo não vai. E ele diz: eu quero que você ande, bora. E o cavalo não vai. Só que chega um momento que o Pernalonga pega uma vara de pescar, amarra uma cenoura na ponta da vara de pescar e joga na frente do rosto do cavalo. O que é que acontece? Agora o cavalo quer comer a cenoura. E porque ele quer comer a cenoura, ele vai aonde Pernalonga quer que ele vá. Para quem é inteligente, já matou a charada. Para quem não é muito inteligente, é um pouco mais atrasado, eu vou ter que explicar ainda tendo chegado nesse ponto. Entende? Pernalonga usa o desejo do cavalo de comer a cenoura para mandar ele para a esquerda ou para a direita. É assim que Satanás faz no mundo. É assim que Satanás governa o mundo. É assim que Satanás governa as pessoas. É assim que o espírito da desobediência opera, trabalha no coração das pessoas. Por isso que Paulo diz que nós andávamos segundo o desejo. O que é que Satanás faz? Ele usa o meu desejo de ter uma boa roupa, de ter uma boa casa, o meu desejo de não sofrer, o meu desejo de ficar curado de uma doença, o meu desejo de ter mulheres, o meu desejo de ter homens, o meu desejo de ter vontades satisfeitas. Ele pega este desejo, coloca como alvo em algum lugar e coloca um caminho tortuoso para eu chegar até onde eu quero. Para eu ter riquezas, eu preciso primeiro matar e oprimir o próximo. E ele começa a dizer: você quer isso aqui? Para você chegar naquilo, você tem que vir por tal caminho, por tal, e você vai. E ele assim pastoreia a humanidade, gente. Usando os nossos desejos, as nossas fraquezas. Satanás nada mais é que um aproveitador. E eu disse a vocês que ele faz assim com os filhos da desobediência que não pertence a ele. Veja que quando Satanás apresenta a Jesus no deserto, né, os reinos deste mundo, ele não diz em momento algum: te darei as pessoas. Te darei as pessoas, porque não, ele diz: os reinos deste mundo me foi dado e eu dou a quem quero. Os reinos, o sistema de coisa, a política, a direção do mundo foi dado a ele. Poder, por que foi dado a ele? Porque a humanidade tem seus desejos e ele bota esses desejos na ponta de uma varinha de pescar e fica guiando a gente para onde ele quer que vá. Eu acho que mais explicado do que isso, irmãos, eu não vou conseguir. Então, por favor, se ainda assim tiver alguém que tenha dúvida sobre como que o Satanás acaba se tornando senhor sobre a vida de alguém, por favor, não me pergunte, porque eu não vou saber responder. Tá bom? Se tem alguém que ainda não compreende, mesmo eu tendo dito isso aqui, eu não consigo mais. Procure outro professor que tenha maior capacidade, porque a minha só me permite ir até aqui, por favor. Tá bom? É assim que Satanás se torna senhor sobre a vida das pessoas, usando os seus desejos. E foi assim que ele tentou ser senhor de Jesus. Quando o Espírito Santo encheu a vida de Cristo, né, e disse: é a hora de você cumprir sua missão. Primeiro de tudo, Jesus foi, se batizou. No momento do batismo, o Espírito Santo desce de maneira gloriosa sobre Cristo. Naquele momento ali, ele saindo de João Batista,
Diz a Bíblia que o Espírito Santo levou ele para o deserto com um objetivo: ser tentado por Satanás. E diz que no momento em que Jesus chegou no deserto, Satanás ficou tranquilo, esperando o momento certo para tentá-lo. E diz o texto que quando ele teve fome, quando ele estava se exaurindo de fome, Satanás chega e começa a tentá-lo. Satanás começou a tentar Jesus em cima do que o corpo dele desejava. O corpo de Jesus estava desejando comer. Satanás vem e fala: olha, você está com muita fome, você quer comer. Transforma essas pedras em pães. E tenta mexer no orgulho de Cristo, né? Quando diz: se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães e come. Se Jesus tivesse dado ouvido, Jesus teria seguido o curso estabelecido por Satanás. Ele teria falhado ali, não prestaria mais como Messias. Por isso ele vira e fala: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, eu não vou seguir o curso que você está estabelecendo para mim. Eu estou com desejo de comer, mas eu não vou seguir o meu desejo. Satanás, eu não sou escravo do meu desejo. E aí o diabo vai falando outras coisas. Até que ele não aguenta mais, pega Jesus, leva para o pináculo do templo, né, para o topo de uma montanha, eu não lembro direito o texto, está aí na frente para vocês verem. E quando ele chega no alto, ele mostra os reinos do mundo. Não é bem as pessoas, mas os reinos. E ele diz: se você se prostrar agora e me adorar, prestar homenagem a mim, eu lhe dou tudo, porque a mim me foi entregue. E Jesus vira e fala: aparta-se de mim, Satanás, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele prestarás culto. E aí Satanás sai furioso, e é ali, no deserto, é ali, nesse momento, vencendo essas tentações, que Jesus amarrou o valente. Por que amarrou o valente? Porque Satanás não teve poder sobre Jesus. Porque Jesus era um homem que não era dominado pelos seus desejos. Então Satanás não pôde pegar o desejo de Jesus, botar na pontinha de uma vara de pescar, atirar na frente e tentar dominá-lo pelos desejos que ele tinha. Veja quando Satanás vai tentar Cristo de novo. É no momento próximo de ir para a cruz. Veja quantas vezes Satanás usou Pedro para tentar Jesus a não ir para a cruz. Tá entendendo? A desistir, a sucumbir ao seu desejo de preservar a sua vida. Porque Jesus, quanto ser humano, tinha esse desejo de não morrer, de não sofrer na cruz do Calvário. Você percebe? Estejamos atentos, porque apesar de ser um fracassado, apesar de ser alguém que não tem poder algum, alguém que é aproveitador, fica se aproveitando das nossas fraquezas para nos levar para a direita ou para a esquerda, né? Apesar disso, ele é muito inteligente e sabe como fazer com que a gente dê um pulinho para a esquerda ou para a direita. Então fique atenta, igreja, muito atenta, inclusive até com essas doutrinas esquisitas que coloca ele como se fosse uma coisa grandiosa. Cuidado. Pode perceber que normalmente as igrejas que são seitas, né, como Testemunha de Jeová, Mormon e outras aí, coloca Satanás como sendo uma coisa grandiosa. O Testemunho de Jeová mesmo chega a falar que ele é muito poderoso, que abaixo de Deus, Satanás é o mais poderoso que tem. Gente, isso não é verdade. Isso não é verdade. Se fosse assim, ele não teria sido expulso do céu a pontapé. Eu agradeço a todos a oportunidade, obrigado por vocês terem me ouvido até aqui. Muito obrigado mesmo, aquele abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.